Olá, irmãos e irmãs que nos acompanham pelo YouTube do Santuário Santa Paulina. Este é o nosso encontro dominical, o Evangelho em sua casa. Vos convido agora, caríssimo irmão, caríssima irmã, a tomar em suas mãos a palavra de Deus e abrir no Evangelho de São Lucas, capítulo 6, versículos 27 ao 38. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos: A vós que me escutais, eu digo, amai os vossos inimigos e fazei o bem aos que vos odeiam. Bendizei os que vos amaldiçoam e rezai por aqueles que vos caluniam. Se alguém te der uma bofetada numa face, oferece também a outra. Se alguém te tomar o manto, deixa-o levar também a túnica. Dá a quem te pedir, e se alguém tirar o que é teu, não peças que eu devolva. O que vós desejais que os outros vos façam, fazei-o também vós a eles. Se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Até os pecadores amam aqueles que os amam. E se fazeis o bem somente aos que vos fazem o bem, que recompensa tereis? Até os pecadores fazem assim. E se emprestais somente àqueles de quem esperais receber, que recompensa tereis? Até os pecadores emprestam aos pecadores, para receber de volta a mesma quantia. Ao contrário, amai os vossos inimigos, fazei o bem e emprestai sem esperar coisa alguma em troca. Então a vossa recompensa será grande e sereis filhos do Altíssimo. Porque Deus é bondoso também para com os ingratos e os maus. Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo, porque com a mesma medida com que medirdes os outros, vós também sereis medidos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Querido povo de Deus, nós estamos celebrando o 7º domingo do tempo comum. E o Evangelho de hoje que nós acabamos de ouvir ainda continua o discurso de Jesus logo depois que ele desce do monte e traz para o seu povo, para os discípulos de modo mais específico, as bem-aventuranças. E aqui hoje nós vamos refletir um pouco neste Evangelho e a liturgia deste domingo nos convida a pensar sobre a vocação que nós cristãos somos chamados. A vocação para o amor. Vamos entender aqui o amor na perspectiva mesmo da pessoa de Jesus, incondicional. É claro que, olhando para esse desafio que Jesus no Evangelho nos coloca, nos convidando a sempre fazer o bem, nos convidando a amar até os nossos inimigos, rezar por aqueles que nos perseguem, que nos caluniam, parece uma utopia, parece algo longe, mas é possível. Mesmo com muita dificuldade, Jesus vai dizendo para nós, olhando, claro, para Ele é para nós o exemplo daquele que na cruz perdoou seus algozes. Para nós, Jesus é o exemplo daquele que mesmo sendo esbofeteado, cuspido, não deixou jamais de levar a missão do Pai. Claro que quando Jesus hoje no Evangelho diz, se alguém te der uma bofetada, vira outra face, as palavras aqui de Jesus não são literalmente para a gente colocar na nossa vida no sentido de que nós devemos sempre nos calar, mas
é a outra face no sentido de dizer nós somos cristãos. Nem sempre com a violência se resolve. Nem sempre com a ignorância se resolve. Se resolve, claro, olhando para Jesus, buscando a sua sabedoria, buscando em Jesus, claro, o discernimento dos acontecimentos, das coisas na nossa existência. Hoje o Evangelho fala para nós claramente, para que tenhamos um coração amoroso, misericordioso, paciente. Sabemos que é muito difícil, olhando hoje para o contexto da nossa realidade humana, com tanta violência, olhando para a nossa realidade com tanta perseguição aos próprios cristãos também, em países onde o próprio Evangelho ainda não é aceito, e ouvir esse chamado de Jesus. A recompensa será sempre o amor de Deus em nossa vida. Santa Paulina, durante a sua vida, durante a sua história também, ela tinha isso muito claro. Mesmo sendo deposta do cargo, mesmo passando até por perseguições dentro da própria congregação, a própria doença física também de Santa Paulina, ela tinha uma fé inabalável e, claro, um amor incondicional à pessoa de Jesus. Aqui é que está a chave do Evangelho de hoje. Esse amor incondicional a Jesus é que faz com que a gente não fique preocupado com as nossas recompensas enquanto humanos, mas a recompensa do próprio Deus. Jesus no Evangelho nos desafia muito, olhando justamente para aquilo que é tão típico na nossa vida. Ter o cuidado de não julgar as pessoas, ter o cuidado também de não medir a própria vida das pessoas pela nossa medida, pelo nosso modo talvez de ver e compreender a vida, mas sempre tendo o olhar de Jesus como aquele que deve iluminar a nossa vida, a nossa existência. Lembremos que nós estamos no ano de peregrinos de esperança. Nós temos que ser esses peregrinos, homens e mulheres de esperança, que têm esse olhar no horizonte, na pessoa de Jesus, que abarca todas as nossas realidades. Mesmo diante dos grandes desafios do mundo de hoje, é sempre possível viver o dom da esperança, caminhando e acreditando na pessoa de Jesus. Então, querido povo de Deus, nós estamos neste 7º domingo do tempo comum, um tempo onde vai ali até a quarta-feira de cinza para depois dar uma pausa. Nós também já estamos nos aproximando desse tempo bonito que nós vamos celebrar, que é o tempo da Quaresma, que é o tempo onde vem um momento de conversão pessoal mais profundo, de reconciliação. Por isso que neste ano jubilar, peregrinos de esperança, olhemos bem para o Evangelho de hoje e deixemos nos desafiar no chamado de Jesus. Jesus no Evangelho hoje, ele é muito categórico, mas precisamos, dentro das nossas possibilidades, das nossas realidades, ir crescendo nesse chamado que Jesus nos faz no Evangelho. Vocês podem perceber ou perceberam, nós estamos aqui na sala de confissões do Santuário de Santa Paulina, porque foi aqui de fato que começou o nosso programa, o Evangelho em sua casa. Então, hoje quero me despedir de todos vocês que me acompanharam durante estes 2 anos com o programa O Evangelho em sua casa. Que você continue rezando também a palavra de Deus a cada dia e, claro, não deixe de rezar por mim, pela minha missão, pela minha nova missão, que o bom Deus Criador me chamou assim. E, claro, deixo sempre vocês em meu coração e também em minhas orações. Que o bom Deus continue abençoando e que a palavra de Deus seja o Evangelho de fato na vida de cada um de vocês que nos acompanharam durante esses 2 anos do nosso programa. Que Deus abençoe a todos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.